Um agricultor de destaque no setor que em 2024 chegou a concorrer ao cargo de comissário de agricultura em seu estado natal, a Carolina do Norte, relatou sua visão sobre a atual crise enfrentada pelos produtores. Segundo ele, entre as conversas no meio agrícola, o tema recorrente é a grave dificuldade financeira provocada pelas tarifas decorrentes da guerra comercial. Ele destacou que muitos ainda afirmam ter sido enganados, acreditando que não esperavam tais medidas de Trump, mas reforçou que havia sinais claros desde o período eleitoral de que esse seria o caminho adotado. Em suas palavras, não fazia sentido afirmar surpresa. De acordo com sua experiência, praticamente todos no setor sabiam que a guerra comercial seria retomada, já que o próprio Trump havia estruturado parte de sua campanha em torno dessa promessa de confronto econômico com a China. Além disso, o histórico mostrava que medidas semelhantes já haviam sido tomadas anteriormente. O agricultor, que não se considera alinhado politicamente à maioria dos produtores, reconheceu que a situação gerava confusão, mas enfatizou que, mesmo como candidato democrata em 2024, manteve diálogo próximo com agricultores e lideranças locais. Ele observou que a estratégia de Trump estava clara e que, ainda assim, parte significativa do setor manteve seu apoio, o que levantava questionamentos. Como agricultores que dependem diretamente das exportações poderiam apoiar um líder que prometeu prejudicar seus negócios? Indagou. Segundo seu relato, a resposta veio em uma conversa com um lobista agrícola que aceitou dialogar apesar das diferenças partidárias, algo que nem todos os representantes do setor estiveram dispostos a fazer. Durante esse encontro, o lobista admitiu que havia riscos em se manter vinculado à coalizão de Trump, mas afirmou que também poderiam existir benefícios. Não detalhou quais seriam, mas deixou implícito que parte do apoio vinha da expectativa de vantagens futuras. Entre os pontos levantados, destacou-se que na ocasião anterior em que medidas semelhantes foram adotadas, agricultores receberam quantias significativas em repasses diretos, algo que muitos acreditavam que se repetiria. Contudo, até o momento, quinta-feira, 11 de setembro, isso ainda não havia ocorrido. Ele também chamou atenção para outras medidas do governo Trump, como a flexibilização das regras de contratação de mão de obra no campo. Segundo ele, embora não envolvesse a 13ª emenda, houve alterações no programa de trabalhadores H2A que resultaram em condições precárias para muitos contratados, com relatos de exploração, restrição de saída do país, ameaças a familiares e pagamentos insuficientes. Em sua análise, práticas desse tipo se aproximam da escravidão moderna. Outro ponto ressaltado foi o amplo projeto de lei com diversas isenções fiscais, que despertou forte interesse entre agricultores. O agricultor lembrou que, ao contrário da percepção popular, grande parte dos pequenos produtores familiares nos Estados Unidos já acumulava significativo patrimônio, muitos inclusive se enquadrando como milionários. Esse perfil explicaria o apoio a medidas fiscais voltadas à preservação de bens e propriedades. Por ter crescido como trabalhador rural assalariado antes de se tornar produtor, o agricultor afirmou enxergar de forma crítica o contraste entre a imagem pública dos agricultores como parte da classe trabalhadora e a realidade dos números. Ele destacou que dados do USDA, disponíveis há décadas, comprovam que a maior parte dos produtores não se enquadra nesse grupo. Ainda assim, observou que poucos se dão ao trabalho de consultar essas informações. Durante seu relato, o agricultor observou que muitas pessoas ainda partem da ideia de que produtores rurais pertencem à classe trabalhadora. No entanto, ele destacou que essa percepção não corresponde à realidade, já que terra, tratores e caminhões estão longe de ser itens acessíveis. Para ele, não é difícil entender que, após um século em que pequenos agricultores pobres foram gradualmente afastados, quem permaneceu no setor não se enquadra mais nesse perfil. Entre os benefícios citados como recebidos no período de Trump, o agricultor mencionou as grandes isenções fiscais. O mesmo projeto de lei, segundo ele, também previu 52 bilhões de dólares destinados ao setor agrícola. Ainda assim, reforçou que isso não bastava,
pois havia a expectativa de que outros repasses surgissem ao longo do tempo. Como isso ainda não ocorreu, muitos produtores começaram a demonstrar preocupação. Outro ponto levantado foi a questão das regulamentações ambientais. Ele afirmou que, em geral, os agricultores não tinham apreço por esse tipo de norma e que, sob Trump, tais exigências foram flexibilizadas. Por isso, quando alguém afirma que o setor foi enganado, sua avaliação é de que não se trata disso. Na sua visão, todos estavam cientes do acordo que estava sendo feito. O agricultor ressaltou que, ao escutar pessoas dizendo agora, fomos enganados, a impressão é de que não se trata de um engano real, mas de algo mais próximo de uma escolha coletiva, já que, na prática, a maioria sabia o que aconteceria e apenas presumiu que haveria novos subsídios. Ele explicou que no primeiro mandato de Trump, as guerras comerciais reduziram drasticamente as vendas dos agricultores, mas que isso foi compensado por auxílios financeiros. E muitos imaginaram que o mesmo se repetiria no segundo mandato. Desta vez, no entanto, destacou que a situação é distinta. No mandato anterior, Trump ainda precisava de apoio eleitoral. Agora, em seu segundo período de governo, a Constituição impede nova candidatura presidencial, o que, na prática, retira parte da necessidade de manter a base de agricultores tão próxima. Em suas palavras, ele não precisa mais do setor como antes. Ao comentar sobre essa mudança, lembrou que Trump já havia ficado conhecido por romper acordos com empreiteiros e que, de maneira semelhante, poderia não sentir a mesma obrigação com a agricultura. Usando uma metáfora, disse que se o leite já está garantido, não há por que comprar a vaca, sugerindo que produtores poderiam acabar explorados caso não estivessem atentos. Sobre a forma de encarar essa realidade, o agricultor destacou que cresceu em uma família conservadora e que, mesmo discordando de alguns ensinamentos, aprendeu a valorizar a ideia de que cada pessoa deve ter a dignidade de suas próprias escolhas. Para ele, agricultores, especialmente aqueles com patrimônio considerável, deveriam compreender melhor os riscos e consequências das decisões que tomam em relação ao setor. Caso contrário, isso se torna um desafio para os contribuintes, ou uma oportunidade para que novos agentes, talvez mais preparados, passem a atuar. Ele acrescentou que parte dos produtores se acostumou a pensar que era insubstituível, mas que a realidade vem mostrando o contrário. Citou como exemplo o fato de a China conseguir obter soja em grande escala do Brasil. Nessa lógica, se não fosse pela produção destinada ao mercado interno dos Estados Unidos, haveria poucas razões para esperar resgates permanentes do governo. Na sua avaliação, seria saudável que o setor agrícola refletisse sobre essas questões de forma mais direta. No entanto, como isso não foi feito, os resultados não foram positivos. Ele afirmou acreditar que os adultos devem ter autonomia em suas escolhas, ainda que os efeitos não sejam os desejados. Ressaltou também que dedicou tempo e esforço para evitar que esse cenário se concretizasse. Mas que, diante da situação atual, o mais importante é compreender o contexto e tomar decisões conscientes. A realidade desse agricultor nos leva a pensar sobre como interesses econômicos moldam decisões coletivas. Quando um grupo acredita que está acima da lógica de mercado, corre o risco de não enxergar as mudanças que o mundo impõe. Os agricultores, ao longo de décadas, deixaram de ser vistos como parte da classe trabalhadora comum, acumulando patrimônios que os colocam em outra posição social. Ainda assim, muitos insistem em manter uma identidade que já não corresponde à realidade. Isso mostra como a narrativa que escolhemos sustentar pode influenciar nossas escolhas políticas e econômicas. O apoio a Trump não foi fruto apenas de ilusão, mas também de expectativas cauteladas, ainda que arriscadas. A reflexão central é que, em meio a promessas e incertezas, talvez a maior armadilha não seja ser enganado por outro, mas convencer-se de que as próprias apostas sempre trarão retorno. A principal lição disso é que toda decisão traz consequências e exige responsabilidade. Os agricultores, mesmo cientes dos riscos de apoiar um candidato que já havia iniciado guerras comerciais antes, apostaram que seriam novamente compensados com subsídios e vantagens fiscais. A aposta, porém, não veio com garantias. Isso mostra que, em qualquer setor,
depender exclusivamente de benefícios externos pode fragilizar negócios e tornar um grupo vulnerável. O mercado agrícola é global, e a China, ao buscar soja no Brasil, provou que nenhum produtor é insubstituível. Para o agricultor que compartilhou sua visão, o recado é claro: apoiar decisões políticas sem avaliar de forma crítica e independente pode trazer custos altos, que afetam não apenas um grupo, mas toda a economia. Em resumo, confiar em promessas sem considerar o cenário maior é um risco que pode transformar a esperança em frustração. Agora, me diz, você acha que o apoio dos agricultores a Trump foi uma estratégia inteligente ou um erro inevitável? E se a China consegue soja no Brasil, o que os Estados Unidos deveriam fazer para manter relevância no mercado agrícola mundial? Escreva aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou dessa análise e quer acompanhar outras histórias que mexem com política, economia e escolhas pessoais, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você ajuda a continuar trazendo conteúdos que fazem pensar e geram boas conversas.